Olá, meus amores! Hoje, na nossa aula de português, nós vamos revisar sobre concordância verbal, tá bom? Então, preste bastante atenção nesse vídeo aqui. Concordância é a igualdade de gênero e número entre o substantivo e adjetivo, artigo, numeral, pronome, e igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Exemplos: 2 helicópteros sobrevoavam a região. Observe que o verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural também. Concordância verbal. A concordância, ela pode ser verbal e nominal. É verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Assim, o homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Então, o homem, ele está na terceira pessoa do singular e que é um verbo, ele também está na terceira pessoa do singular. Vamos lá, então, quando o sujeito for simples. Uma regrinha bem básica, tá? O verbo ele concordará com o sujeito em número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, mesmo que este venha deslocado. Assim, nós nunca discordamos de você. Reparem que o nós é o sujeito e é a primeira pessoa do plural, tá? E discordamos é o verbo, né? E ele também está na primeira pessoa do plural. Segundo exemplo, sumia na estrada poeirenta a última boiada na fazenda. Então, repare que o sumia é o verbo que ele está na terceira pessoa do singular. Já a boiada é o sujeito dessa oração, que ele apresenta na terceira pessoa do singular, tá? Concordância do verbo com o sujeito composto, tá? Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Assim, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista, tá? Então, repare que tem um sujeito composto, que é o ônibus e o caminhão, que vem antes do verbo, e deslizam, o verbo ele vai apresentar, vai estar no plural também. Meus amores, eu coloquei aí uma observação bem importante. O verbo ele pode ficar no singular principalmente em 2 casos: quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração graduativa. Exemplos: reparem no primeiro exemplo que eu coloquei assim, a paz e a tranquilidade reinava naquele lugar, tá? Então, ele está apresentando sinônimos, tá? Já o segundo exemplo, a angústia, a inquietação e o desespero o dominou. Então, repare que essas 3 palavras são enumerações, né? A angústia, inquietação e o desespero. Logo, o verbo ele vai estar também no singular. Meus amores, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou pode ficar no plural, tá? Exemplo: foi ao parque de diversão o filho e a mãe e o pai. Repare que ele está concordando com o filho, que é o mais próximo. Então, ele está concordando com o filho. Então, ele vai ser conjugado no. Então, o foi, ele é o verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o filho, tá bom? E como o sujeito composto vem depois do verbo, esse é um dos exemplos. Exemplo 2. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Reparem que o verbo está na terceira pessoa do plural, foram. E o sujeito, ele
é composto e vem depois do verbo. Então, as duas frases, as duas orações estão corretas. Agora, quando o verbo for substituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Assim, ó, você, sua prima e eu iremos ao cinema. Então, repare que o formato do sujeito dessas pessoas gramaticais são diferentes, tá? Então, a presença da primeira pessoa, eu, vai concordar. Eu, você e sua prima, né? Vai concordar com iremos, que é a primeira pessoa do plural. Nós iremos, tá ok? Meus amores, agora vocês farão a revisão de português, tá bom? E aí, qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar. Beijos e até o próximo vídeo.